Cortei a minha franja, coloquei um blazer apenas pra falar sobre materialistas. Olha que profissional exemplar. Finalmente, Amores Materialistas chegou no Brasil. O filme protagonizado pela Dakota Johnson, pelo Chris Evans e pelo Pedro Pascal. Essa comédia romântica tão aguardada. Eu queria tanto que hoje, dia 31 de julho, no dia do meu aniversário, estar aqui pra comentar sobre um filme muito bom com vocês. Mas infelizmente o lançamento foi esse, né? Infelizmente a Celine Song não acertou tanto dessa vez. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Porque eu acho que é impossível você, depois de um mês esperando pro filme chegar no Brasil, que você não tenha visto nenhum spoiler. Eu mesma levei no dia que o filme estreou nos Estados Unidos. Olha que beleza, né? Que incrível. E eu fiquei um mês pensando e refletindo sobre os spoilers que eu tinha. E daí eu fui assistir o filme. As minhas opiniões não são tão positivas assim. Mas fiquem tranquilos que eu não vou esculachar o filme aqui, tá? Eu tenho sim muitos pontos positivos, mas eu tenho algumas coisas que deixaram muito a desejar nessa história. Eu escrevi um roteiro gigante, mas a minha internet acabou de cair, então eu meio que não tenho acesso a ele. Então se faltar alguma opinião minha, paciência. Eu vou confiar na minha cabeça pra lembrar tudo que eu tenho que falar. Eu quero começar falando com vocês sobre o fato desse filme não ser uma comédia romântica, porque ele não é. Eu já esperava que ele fosse ser um filme diferente, por ser uma obra da Celine Song, que fez Vidas Passadas, que, spoiler, eu nunca assisti. Mas como uma pessoa que produz conteúdo sobre cultura pop, mas eu sei sobre o que é o filme e tudo mais. Então eu já tava com o pezinho atrás, pensando assim, não vai ser uma comédia romântica comum, vai ter ali um diferencial, sim. Eu acho que o público também, em geral, que tava esperando por esse filme, tava aguardando pra ver um filme que finalmente a nossa mocinha, nossa protagonista, vai fazer uma escolha mais racional do que emocional, e ela vai escolher ficar com o protagonista rico ao invés do pobre, que é ex dela. Ou talvez o que eu esperava, que era ela não vai escolher nenhum dos dois e ela vai fazer uma escolha inteligente na vida dela. Só que acaba que o filme, ele vai pro mesmo clichê de sempre. Ele começa a dar uns indícios ali desde o início e até a metade dele ali, que ele vai pra um lugar diferente e você fica animado, mas o terceiro ato do filme, ele lembra a gente de que é uma comédia romântica e de que nada que a gente trouxe aqui pra história durante essa 1 hora e pouco ali importou. Nada que eles trouxeram pra gente de reflexão e tudo mais importa de verdade. E essa é uma visão que eu tive, tá, do roteiro e da história. Eu sei que muita gente, eu vi ali no TikTok e tudo mais, as pessoas vendo realmente uma profundidade no porquê que a Luz teve aquela escolha no final, porque ela escolhe voltar para o John, né, que é o ex-namorado dela, que é um aspirante a ator, que eles terminaram na época porque eles tinham muitos problemas financeiros, eles tinham muitas brigas por conta disso, e principalmente porque a Lucy tem trauma disso da infância dela. Os pais dela brigavam muito por conta de dinheiro, e ela se viu na mesma situação e ela saiu da situação. E ela volta para essa mesma situação no final, porque ela entende que o amor é fácil e que mesmo eles se amam, então vale a pena. Eu não concordo com essa mensagem, sabe? Mas eu também não acho que ela deveria ficar com o Harry, que é o personagem do Pedro Pascal, que é um rico, só que ele não ama ela e ela não ama ele, mas o discurso que ele tem com ela é muito bonito. Ele fala pra ela, tipo, você vale, você é uma pessoa, eu te valorizo, né? Eu acho que é essa a tradução certa. E assim, eu acredito muito mais naquele discurso ali de os dois serem um casal com companheirismo, mesmo que eles não sejam o amor da vida do outro, mas que eles consigam ficar juntos, eles tenham uma vida estável e que ela seja valorizada de verdade. A gente tem dois lados muito opostos e muito contrastantes, porque a gente tem de um lado uma pessoa que não vai trazer de volta os traumas dela, que vai dar uma vida estável e que é uma pessoa legal também, eles se gostam, eles só não se amam ainda, porque eu realmente acredito, vou citar a minha diva Amy March, de Little Women, que inclusive foi uma personagem que eu vi muito dela na Lucy no início do filme, quando a Lucy tem os discursos de ou eu vou casar com um rico ou vou morrer sozinha. Ela fala que o casamento é um acordo financeiro, e é uma coisa que a Amy também fala, só que a época da Amy era outra, né? Mas a Amy March, ela fala na versão de 2019 do de Little Women, ela fala assim, que eu acredito que a gente tem um poder sobre as pessoas que a gente ama, não é só uma coisa que acontece com as pessoas. E é isso que eu quero trazer pra cá, sabe? Eu acredito que sim, a Lucy e o Harry, eles poderiam ser muito felizes. Talvez não logo de cara, mas eles poderiam ser felizes. E os traumas dela não iriam atrapalhar isso. Mas ela escolhe voltar pro John. E o momento que eu fiquei com um pouquinho de raiva, assim, é quando ela olha pra ele e fala, você não mudou nada. E ele mesmo diz, nossa, eu achei que você ia falar que eu mudei, sabe? Porque é o que as pessoas devem fazer, as pessoas devem se mudar. Ele em anos não mudou nada, e aí agora que ela voltou pra ele vai mudar, ele vai sair do apartamento com os roommates dele, sabe?
E não que o John não seja uma pessoa boa, ele é uma pessoa incrível, sabe? Ele ama ela de verdade. Mas é sobre aceitar o amor que a gente acha que a gente merece. Porque a Lucy, ela passa o filme inteiro se jogando pra baixo. E falando que, por que você gosta de mim? Você não sabe o que você tá fazendo com a sua vida. Você tá errado. Eu não mereço. Só que ao mesmo tempo que o filme faz isso, ele tenta trazer pra gente uma discussão de a Lucy, ela não se valoriza e tudo mais. Só que ela merece coisas boas. E o Harry fala isso pra ela. Só que no final a gente vê ela voltando pro mesmo ciclo de novo. Ela larga o Harry, ela vai atrás do John e ela escolhe ficar com ele, mesmo com os problemas. E assim, pra mim é meio óbvio que daqui a um tempo eles vão se divorciar, entende? Eles casam no final ali. A gente vê nos créditos que eles estão ali no local pra casar e tal. Só que é isso, galera. Pra mim, aquela história ali não tem um final feliz, sabe? Ela vai repetir os padrões de novo, ela vai repetir os traumas. E a única opção que eu vejo pra ela é ela não ter escolhido nenhum dos dois. Porque ela não precisa escolher entre uma pessoa que vai dar estabilidade financeira pra ela e que vai valorizar ela, ou uma pessoa que ama ela. Ela precisa de uma pessoa que faça os dois. E ela acredita que ela não merece isso. Por isso que ela tem que escolher entre os dois. Gosto de pensar que a Celine Song fez isso proposital. Que ela quis mostrar pra gente que realmente a Lucy, ela aceitou o que ela achou que ela merecia, sendo que ela merece muito mais. Então, eu quero acreditar nessa narrativa, nessa interpretação dessa história. Mas é difícil quando o roteiro não ajuda. Quando o roteiro fica o tempo todo fazendo a personagem se jogar pra baixo e fazer ela ficar, tipo, feliz assim no final. Sendo que quando eles olham um casal lá, né? Quando eles olham aquele casamento daquela festa que eles invadiram lá, eles falam por que as pessoas ainda casam. E aí a Lucy fala, porque eles ainda têm esperança, they are hopeful. É uma mistura de discursos desse filme. Esse roteiro, ele vai andando por diferentes coisas que chega no final e você fala, tá, pra que serviu essa merda? Entende? No final ela volta pra mesma coisa. Ela escolhe o cara que é ex dela e não é por ele ser pobre, é por ter que repetir de novo o mesmo ciclo e os traumas, porque ela acha que ela não merece coisa melhor. E a gente tem no meio também uma crise ali dela no trabalho, com razão. Se você assistiu, você sabe o que acontece com a Sophie. E ali é um momento que a história parece que ela vai ir pra outro lado e você fala, tá, agora a gente não vai mais falar de romance, a gente vai ir pra esse lado mais sério, sobre essa questão ali dos relacionamentos não serem matemática e que a pessoa que você tá se relacionando importa muito mais do que um monte de caixinhas que você vai dando check, assim, e as pessoas combinam. Só que o filme, ele faz isso e aí ele, não quero isso de verdade. Ele volta e termina como uma comédia romântica da mais clichê e, sabe, nota bem média. Então, é um roteiro mediano, é um roteiro que ele tem alguns pontos altos, ele faz algumas menções boas. O discurso do John pra Lucy, quando eu olho pra você eu vejo cabelos brancos, crianças com que se parecem com você, aquele discurso é super válido. O discurso do Harry pra ela no restaurante também, de você, eu te valorizo, você é uma pessoa que vale isso, são dois discursos que valem, entende? Só que na história eles ficam jogados, porque o resto do roteiro é cheio de referência completamente jogada, umas coisas completamente óbvias de falar no início, e é óbvio que eles vão trazer aquilo ali no final, por exemplo, a cirurgia do Harry. Por que aquilo importa? Eu entendo o que eles fizeram ali, mas, cara, justiça pelos homens baixinhos, entende? Eu acho que a Celine Song, ela teve muitas ideias, e aí ela fez um roteiro e juntou todas as ideias, ela pegou os 3 protagonistas mais bonitos que ela pôde achar, e é isso. O filme é muito bonito, não só pelos protagonistas, mas pela estética dele, a direção tá legal. Os looks da Dakota Johnson, usaria todos. Só que assim, entende que é um filme muito mediano, ele não chega a lugar nenhum. Ele fica ali, não é uma coisa chata de assistir. Eu vi pessoas falando que ele era chato de ver, mas eu gostei da experiência, sabe? Eu assisti ele num sábado à noite, enquanto eu jantava, assim, muito feliz, entende? Então eu gostei da experiência de ver o filme, mas quando a gente para pra pensar mais sobre ele e analisar a história que foi contada, você fica meio tipo, tá, eles tentaram fazer algo aqui, mas será que eles tentaram de verdade? Ou sou eu que tô tentando achar desculpa pra colocar algum sentido nessa história? Celine Song não teve muito sucesso nisso aqui.
E eu fico triste porque era um dos filmes que eu mais estava animada pra assistir esse ano, que eu mais estava ansiosa pra ver, porque eu adoro o Chris Evans, eu gosto muito da Dakota Johnson, também gosto bastante do Pedro Pascal, então era um trio que eu tava muito ansiosa, a divulgação desse filme foi incrível, mas é aquela coisa, é uma divulgação muito boa pra um filme bem mediano, eu não quero pensar demais, porque cada vez que eu penso, eu gosto menos, e isso é triste, porque eu queria ter amado esse filme. Vou continuar fazendo o que eu já tô fazendo, que é assistir os edits do TikTok, porque daí eu vou voltar com a minha esperança ali, gostar um pouquinho mais. E é isso, gente. Eu casaria com o Harry. Com toda certeza. Eu queria que a Lucy tivesse escolhido nenhum dos dois. Mas se fosse pra escolher um deles, o Harry, sem nenhuma dúvida. E não é por pobre, rico, melhor, pior. É por ela já ter ficado com o John. É por ela já ter tido um relacionamento com ele. E ela sabe que não deu certo. Ela sabe que ela vai reviver traumas. E ela vai lá e volta pra ele. Uma última coisa que eu queria comentar aqui é que a cena da Dakota Johnson de camisa social na casa do Harry me lembrou muito a diva Anastasia Steele. Aquela lá sim escolheu o bilionário, aquela foi esperta. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, concordem ou não concordem comigo aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para nada que eu posto e me segue nas redes sociais também, que é muito importante, posto conteúdo lá todos os dias, @DudaFrancis no Instagram e no TikTok. É isso, um beijo! E tchau!